Seja muito bem-vindo ao Tudo de Bom para você. Estamos começando mais um programa aqui na Rede Gospel. Que alegria ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre assuntos extremamente importantes. Você vai entender por que é preciso que você aprenda a fazer as primeiras manobras para salvar uma criança e também um adulto do engasgo, porque quando você engasga, pode sim haver um risco muito grande de morte, e nós vamos falar sobre isso porque o número de casos de morte por engasgos aumentou muito este ano em relação ao ano de 2022, de acordo com o Ministério da Saúde, comparando 2022 com 2023, os dados saíram agora neste início do ano, e olha, é muito importante que você entenda dessa necessidade. Doutora Patrícia Terrível está aqui com a gente para conversar sobre isso hoje, e nos dar essas orientações que são extremamente importantes, principalmente, eu falava com ela sobre isso, estes dados do Ministério da Saúde dão conta de que o número de idosos com mais de 65 anos morrendo engasgados também aumentou muito, até mais do que o relacionado às crianças. Então você vai saber como é que se faz essa manobra, que todo mundo precisa aprender a fazer, inclusive existe uma lei já que foi aprovada no Senado para que nos restaurantes existam alguns avisos também para que isso aconteça, porque o primeiro socorro, antes mesmo do Corpo de Bombeiros chegar, já seja feito no próprio local. Então nós vamos falar sobre isso, você fique atento aqui conosco. Você vai conhecer também, começar o programa conversando com a doutora Patrícia, que já está aqui ao meu lado. Ela já trouxe a boneca para nós começarmos pelas crianças. Mas olha, quero só te atualizar para você entender o que significam esses números, esse aumento divulgado pelo Ministério da Saúde, aumento do número de mortes por engasgos. Mais de 2.000 pessoas morreram no ano passado, em relação a 2022 e 2023. Houve um aumento muito grande no número de casos e é por isso que a gente está falando sobre isso hoje. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, mas o que eu percebo, Paty, é que muitas pessoas têm medo de fazer essas manobras quando acontece isso. E isso é algo que a gente tem que prestar atenção, porque esse medo pode matar, na verdade, né? A falta de socorro imediato pode fazer com que a pessoa morra, né, Paty? Boa tarde, seja bem-vinda de novo, minha querida. Boa tarde, uma alegria, obrigada. estava com saudade de vê-la pessoalmente. Eu também, muito obrigada aí mais uma vez pelo convite e a oportunidade da gente falar de uma coisa tão simples que pode salvar vidas. E é o que você falou, as pessoas têm medo de fazer uma manobra que é fácil, rápida, barata, não gasta nada e você realmente pode salvar vidas. Ô, Paty, existe uma diferença quando nós falamos entre o engasgo entre crianças e entre os idosos? Ou não? É a mesma? O sinal é o mesmo desse engasgo? Tá, então a gente tem primeiro os bebês de colo, tá, que não ficam de pé, a gente tem um tipo de manobra. A partir do momento que essa criança fica de pé, a manobra é a mesma do adulto e a mesma dos idosos, tá bom? Então a gente vai mostrar hoje as duas manobras para desengasgar tanto bebês quanto crianças grandes, adultos, idosos. E algo que a gente precisa prestar mesmo atenção, olha, só para você ter uma ideia, nós tivemos 319 casos de crianças mortas em 2023. São 2.000 mortos ao todo. O restante, a maioria, é acima de 65 anos. Mesmo tendo havido um número de mortes maior entre as crianças, porque houve um aumento de 39%, os idosos ainda já se tornaram a maior vítima. Coisa que nós, quando falávamos isso anteriormente, esse dado nunca aconteceu, né, Paty? Sempre foram as crianças as maiores vítimas. Mas o que eu não entendo é porque você tem crianças de 0 a 4 anos. A criança muito pequena, ela não está se alimentando direito. O que pode fazer engasgar? O próprio líquido, o leite, por exemplo, pode fazer isso, Paty? Se a gente pensar nas crianças até 6 meses, que é onde tem o aleitamento materno exclusivo ou uso de fórmulas, se a criança não consegue amamentar, ela ainda não ingere sólidos. Então é o engasgo por líquido. Esse tipo de engasgo ele é mais fácil, porque a criança está lá mamando e ela engasgou, você deixa ela na vertical. É só deixar ela de pezinha, porque o líquido ele vai descer. Então a gente não precisa fazer aquela manobra para desengasgar quando é líquido. Quer dizer, o líquido não bloqueia nada, né? Vamos dizer assim, o líquido passou, pronto. Então, por isso que é sempre aconselhável, quando a criança termina de mamar, deixar ela em pezinha. Exato, a gente deixa ela para rotar também, né? Para não ficar voltando o leite, e aí o líquido vai descer. Então, tá mamando, sentiu que a criança engasgou, fez aquele incômodo, coloca ela de pezinha que o líquido vai descer. Certo. Agora, a partir dos 6 meses, quando ela começa a comer a introdução alimentar, ela já começa a comer tanto a papinha, né, o amassado, quanto o sólido. Então, ela pode engasgar sim. E a papinha, mesmo sendo bem líquida, ela já é um risco maior. Porque na verdade, aquela papinha de antigamente, que a gente batia tudo, né, dava aquela consistência única, a gente não indica mais. A gente indica a consistência de purê. Então, a criança ela já começa a comer mais amassadinho. Então, não pode passar liquidificador, peneira, nada disso. Por isso que as chances de engasgar são maiores
do que quando é líquido. Daí, nesse caso, qual é o procedimento, Paty? Tá, então assim, a criança tá lá, tá no cadeirão. Ela não anda ainda, tá? Não é anda. uma criança que ainda não anda. Vamos Isso. colocar até uns 2 anos. Não, até 6 meses. Na verdade, assim, a partir dos 6 meses ela começa a comer, um ano e pouquinho ela começa a andar, né? Certo. Então, nessa idade que ela ainda não fica totalmente de pé, ela tá dando comida aqui no colo, ela tá no cadeirão comendo. Certo. Você viu que ela engasgou? Você tira do cadeirão. Então, tirou do cadeirão. Primeira coisa, engasgou, Isso. já tira do local que ela estiver. E aí, ela vai ver se desengasga. Quando que a gente vê se está engasgado mesmo ou não? Se a criança está chorando. Então, se você ouviu a criança chorando, ela está desengasgada. Então, tem muita gente que vai, faz a manobra, faz tudo, mas a criança está chorando. Então, assim, você tá tendo passagem de ar. Então, a gente não precisa fazer então a na manobra. verdade o choro é um sinal de que tá tudo bem. Exato. Ela pode até engasgar, tossir, mas se ela começar a chorar é porque tá passando, então tá tudo certo. Isso. A gente tem que ver lá para os 6, 7 meses, a gente tem o reflexo de gag. O que é isso? É um reflexo que a criança aprende para não engasgar. Então ela tá comendo, aí ela faz assim, ela vai e põe a comida para fora. E aí os pais acham que ela tá engasgada, mas ela não tá. Isso é um mecanismo de Se ela já defesa. jogou a comida para fora, significa que ela não está engasgada. Exato, tá certo. tudo bem. Mas aí você olhou para ela tá roxa, não tá respirando, você vê que ela tá ficando molinha. Aí ela tá engasgada, a gente faz a manobra. Então, Paty, na verdade, um problema do engasgo é que, por exemplo, se eu não estiver perto, a criança não tem uma reação, é isso? Exato. Ela não grita, porque ela está, vamos dizer assim, ela está quase como se fosse sufocada. Então, ela está sufocada, ela não consegue se comunicar, ela já não tem mais força, quer dizer, ela pode morrer até pela falta de socorro, porque eu não estou vendo. O que significa que não é ideal deixar a criança comer sozinha. Perfeito. Você fez, assim, o melhor conselho de hoje é isso. Porque um adulto você pode fazer assim, começar a se bater ou bater na cadeira, sei lá. Ter uma Exato. reação diferente que a criança, mesmo que ela tenha, pode ser que eu não a ouça. Exato. Então, o que acontece? Muitos óbitos, né, em creches, nesses lugares, porque às vezes deixa a criança comer sozinha, vira as costas para fazer alguma coisa. E aí a criança engasga e você não consegue socorrer. Existem muitos casos em creches? Infelizmente, sim. Meu Deus do céu. Então, assim, na verdade, a gente orienta todo mundo que trabalha em creche, berçário, orfanato, que trabalha com criança, precisa saber fazer a manobra. Né? E outra, a criança ela tem que comer sempre sentadinha. Não dá para colocar a criança comendo na... É porque nem a gente come deitado. come deitado. E a gente tem mania de achar, deixa a criança aí no carrinho, deitada, comendo. Aí a chance de engasgar vai ser maior. Né? Agora, essa manobra é só eu bater nas costas? A gente vai pegar o seguinte, então a gente vai segurar aqui no queixo da criança, certo? Tá? Porque como a gente vai dar um tapa, a gente tem que deixar estável, senão a cabeça da criança vai balançar. Então não é cobrir a cara da criança. É segurar aqui no queixo. Na bochechinha, assim, perto do queixo, no osso. Aí a gente vai virar, por isso que é legal estar sentado, tá? Porque a gente vai precisar. Lembrando que você vai fazer tudo isso com as crianças a partir dos 6 meses, que é justamente o período em que a criança já está ingerindo algo que não é tão líquido, tudo amassadinho, tá? Isso. A partir daí, para as crianças que ainda são de colo, você faz dessa maneira. Isso, então segurou aqui no queixo, inclina a cabeça para baixo e aí a gente vai dar o tapa. Não é para ter dó, não é carinho, porque não vai sair comida. Tapa de verdade. É tapa. Então é para cá, ó, para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E é por isso que você tem que segurar o queixo da criança, senão você vai ficar balançando a cabeça dela o tempo todo. Tá. Então a gente vai segurar. Deu o primeiro tapa, a criança começou a chorar, ela desengasgou. A gente para a manobra. Certo. Agora, deu o primeiro tapa, ela ainda tá roxa. A gente faz os 5. Tira um pouquinho só o GC, Emerson, só pra gente poder mostrar melhor. Isso, obrigada. Acabou. Faz de novo pra mim, Paty, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, e se eu fizer isso e não sair nada, Paty? Aí a gente vai virar a criança pra cima, no espaço no mamilo, tá? Entre o mamilo da criança, a gente vai fazer 1, 2, tudo com força. 3, 4, 5, com força, tá? Então não adianta fazer carinho. Porque ela não tá recebendo oxigênio. Por isso que muita gente tem medo. Porque você parece que está judiando da criança. Mas, na verdade, é a única maneira de você salvá-la. Exato. Então, é muito importante. Claro que deve doer um pouquinho e machucar um pouquinho. Mas você salvou, mas né? Você está salvando a criança. Depois a gente pensa nisso. Isso. Essa que é a verdade. Então, esse é o básico da manobra, tá? Você fez os 5 tapas, virou as 5 massagens. Chegou nesse estágio, a criança está roxa, ainda não está respirando, liga para o SAMU, avisa ao SAMU o que aconteceu e continua a manobra. Aí você vai virar de novo... 1, 2... Ô, Paty, enquanto não sair nada, significa que ela está engasgada? Isso. Porque a manobra não pode fazer ela engolir?
A manobra é para soltar. Por isso que a gente inclina para baixo e faz o tapa para baixo. Que é como se ela fosse vomitar, aquilo que está engasgado. Isso. Quer dizer, se você fizer tudo isso e não desengasgar, significa que ela ainda... E não vomitar, significa que ainda está ali, parado. Exato. Alimento, geralmente, é mais escorregadio. Então, você deu o primeiro tapa, o alimento sai. Agora, brinquedo, moeda... Osso, essas coisas que ficam entaladas, aí é mais difícil sair. Então, tem que caprichar na manobra. Quer dizer, então eu vou fazer sempre primeiro com a criança de costas, como você fez. Isso. 6 vezes. 5. 5 vezes. 5 tapas. Certo. Né? Acabou, sempre segurando no queixo, não se esqueça, para você ter firmeza e não machucar a cabeça da criança. E inclinar para baixo para a gravidade ajudar, porque não adianta eu dar tapa aqui em cima. Certo. Né? Eu tenho que inclinar para baixo. Tá. Fez os 5 tapas, virou, 5 massagens. E vou fazendo isso até... Se eu fizer isso uma vez de frente, outra de trás e não der certo, é melhor já ligar para bombeiro, SAMU. Bombeiro, SAMU, o que for, já avisa. Eles vão orientar exatamente essa massagem por telefone. Certo. Você continua fazendo até chegar ajuda. Que isso é muito importante, porque senão você espera muito tempo achando que vai dar certo, e daí na dúvida... Agora, Paty, aonde é na nossa garganta que para? Tem só um lugar, por exemplo, trava no meio da garganta, ou isso pode acontecer numa outra parte do caminho? Vai descendo aqui pro esôfago. Então pode engasgar aqui. Daí eu não consigo tirar, daí não volta, né, Paty? Não, sai, com a manobra sai. Com a manobra sai. A manobra sai. Tá, e outra coisa, se eu tiver, isso acontece também, esse tipo de procedimento é o que tem que ser feito nas escolas, nos bares. Eu falei para vocês dessa nova lei que determina que nos bares tenham os avisos, justamente para que haja a possibilidade do socorro. Então isso é muito importante você começar a observar, que já está em vigor. Agora, nas escolas, é importante que você, pai e mãe, pergunte se as professoras ou as cuidadoras, elas têm esse conhecimento. Isso. Porque são procedimentos diferentes da criancinha do leite, que é fácil para desengasgar, isso, e dos mais velhos, né? Isso. Avós, babá, todo mundo que ficar com criança tem que saber, inclusive as crianças mais velhas, né? Então a gente já viu uma série de reportagens aí que criança salvou o bebê porque sabia fazer a manobra. Então é importante todo mundo saber fazer. Ensinar todo mundo a fazer. Exato. E não ter pena na hora de fazer isso. Exato. E outra, fez a primeira manobra, não saiu, qual é a recomendação? Chama outra pessoa para continuar a manobra. Porque às vezes a pessoa que está fazendo, ela está com medo, né? Não está fazendo certo, aí você passa para outra pessoa para fazer a manobra mais eficaz. Aí. Teria que ter um treinamento nas escolas, né? E para funcionários também de restaurantes, né, Paty? A Paty falava sobre isso, isso seria muito importante, porque na verdade não é a habilidade, mas é o teu conhecimento de saber que se você não tiver a força necessária e adequada, você não vai conseguir salvar, né? Isso. E aí a gente tem de bebê e tem das crianças mais velhas, que é a mesma do adulto. Quer fazer? Quero, vamos fazer. Outra coisa que eu quero te falar, essa atenção que você tem que ter com as crianças na hora da alimentação, de não virar as costas, é a mesma coisa do idoso. Claro, não estamos falando do idoso que está totalmente capacitado dentro das faculdades mentais, mas a gente sabe que tem alguns idosos que já são cadeirantes, que têm uma dificuldade maior, entendeu? Para se comunicar também, porque é o que eu falei, se você é um adulto engasga, você começa a fazer barulho. Eu acho que é meio instintivo, né, Paty? Você fazer barulho, você bater na cadeira, você ter os gestos, porque a sua voz não vai sair. Agora, se você não tem você sabe que o idoso não tem essa capacidade, ou até a pessoa mais jovem que tem essa dificuldade, tem que ter alguém perto, porque esse engasgo é silencioso. Exato. E o idoso volta para a mesma coisa do bebê, porque o idoso ele está acamado, né? Então aqueles idosos mais extremos, eles estão deitados. Aí, geralmente, o cuidador, quem for que vai dar comida, vai dar papinha para ele deitado. Aí, a chance de engasgar é muito maior. É muito maior. Então, o idoso também precisa colocar ele sentadinho para comer, para não engasgar. Então, vamos lá para o adulto. Vamos lá, então. Qualquer idade, a mesma coisa. O que você vai fazer comigo é o que faço a partir da criança que estiver andando. Isso. Tá? Então, assim, a criança... Gente, no caso dela, né? A criança já tá maiorzinha. É maiorzinha, mas uma criança... Mas é legal porque você pode ter um adulto na sua casa que é mais pesado, que é mais alto, e o procedimento é o mesmo. Tá? Então nós estamos falando das crianças andando. A partir dos 2 anos de idade até os 100 anos. Isso. Então, assim, ou mais. Criança... graças a Deus, hoje o pessoal vive mais. Criança pequenininha, você precisa estar na altura dela, né? Então, eu vou ajoelhar só para você ter uma noção. Então, a criança vai ficar posicionada aqui na frente e eu vou fazer a manobra que nem eu vou fazer em você. Certo. Tá? Então, se a criança ou o adulto é menor do que você ajoelha para poder fazer a manobra certo. Aqui, tá? No caso dela, né, que é maior do que eu... A gente, licença. Vou ficar de lado para a pessoa mostrar em casa. A gente vai fazer o seguinte, aqui mesmo. Então, é na boca do estômago que a gente fala, tá? Onde tem esses ossinhos aqui. Então, é aqui que a gente vai fazer a manobra. E a mesma coisa que a gente... Entre os ossos aqui. Isso. Tá.
Mesma coisa que a gente fez o tapa para baixo, aqui a gente vai fazer para cima. Tá bom? Por trás. Isso, então licença. Eu vou abraçar você aqui e aí eu vou fechar a mão aqui. Com essa mão aberta, eu vou fazer, que eu não vou fazer muita força em você agora, tá? E aqui que eu vou fazer a força também, empurrando bem no cima. meio aqui, bem entre o osso aqui. Isso, a gente apalpa aqui o osso, no vão do osso, a gente faz como se eu desse um soquinho pra cima. Exato. Quantas vezes? A mesma coisa, a gente faz as 5 vezes, né? É que a criança geralmente para o oxigênio, né? Aí a gente tem que fazer a manobra. O adulto, geralmente, ele acaba saindo, porque ele está mais desenvolvido, né? Então, ele acaba fazendo... E se não sair assim, quantas vezes? 5 também? Pode fazer 5. E daí tem por trás também? Não, aí não. É só assim? Então, aquele negócio que a gente fica fazendo assim na pessoa, batendo nas costas da pessoa quando... Não adianta nada. Não adianta nada? Olha só, porque eu achei que tivesse esse esquema, porque muitas vezes você faz assim e vai batendo aqui nas costas da pessoa. Não, tudo bobagem. Bobagem. Se for engasgado mesmo, né, parou a comida, um osso, alguma coisa, fazer a manobra aqui para ir para cima. Então, você vai fazer esse movimento. Vou abaixar um pouco e aqui no vão. Vai fazer essa... Ficar socando as costas não adianta. Não adianta. Certo. Pátio, por que a gente engasga? A criança... pela falta de formação dos órgãos ainda? Tem alguma coisa a ver? Não, na verdade ela está aprendendo a deglutir. Então né? a criança é o aprendizado. É o aprendizado. Ela às vezes pega um pedaço maior, ela não consegue coordenar ainda, né, a descida aqui no esôfago. Agora o adulto a criança jovem e o adulto, não o idoso, tá? Ele pode ter refluxo, então essa queimação acaba piorando essa questão do engasgo. Ou ele tem algum problema de deglutição, tem a língua presa, tem vários motivos que podem ajudar nessa questão do engasgo. E o idoso volta o raciocínio da criança, né? Então o idoso ele já não tem a motilidade que a gente fala, né? Então o esôfago dele não está perfeito para fazer o alimento descer. Então, às vezes, fica parado lá dentro. Agora, a gente nessa idade intermediária, é só mesmo pelo exagero? Pelo exagero, pegar um pedaço muito grande e colocar dentro. Não mastigar direito. E a maior parte dos engasgos do adulto e do idoso acontece porque as pessoas têm essa dificuldade e comem um pedaço muito grande, ou acontece porque come osso, porque tem muita gente que gosta de morder osso de frango, principalmente, ou peixe. Exato. A maioria dos engasgos é com osso que você falou, osso de galinha, escama de peixe, né? Ou come o peixe inteiro e aí a espinha do peixe fica atravessada. Então, e isso é gravíssimo, porque além disso, não é só engasgo. Machuca, né, gente? Machuca, pode rasgar, né? Rasgar o esôfago e tudo mais. Então tem que tomar cuidado com isso mesmo. O adulto geralmente é isso que acontece, né? O idoso já é mais porque ele não consegue fazer a deglutição, o pedaço está muito grande para ele conseguir engolir. E você sabe que eu acho que tem muito a ver também a nossa pressa, né? Porque a pressa faz com que você, não sei como é que você se alimenta, mas tem gente que você se alimenta já pensando no que você vai fazer depois. Então, você se alimenta com o celular na mão e comendo. Não estamos falando disso das crianças, mas do adulto, você se alimenta fazendo assim, vai comendo e vai falando com as pessoas, tudo ao mesmo tempo. Às vezes você pega um pedaço maior e nem percebe, corta, nem olha direito o peixe, já pega e pode pegar um espinho. Então, essa desatenção é algo que a gente tem que tomar cuidado também, né, Paty? Você falou da criança, mas isso está valendo das crianças também. Por quê? O que estão fazendo hoje em dia? Deixa a tela lá para a criança ver o desenho enquanto ela come. E aí a gente vai colocando as coisas na boca da criança, ou ela vai pegando e a gente não está prestando atenção também. Então a hora de comer é a hora de sentar para comer. Esquece celular, esquece o que você tem para fazer essa refeição. Eu até tomo bronca da minha nutricionista, né? Porque ela briga comigo quantas vezes eu mastigo a comida antes de engolir. Né? O ideal é de 20, 25 vezes antes de engolir. Exatamente. E no dia a dia, né? Eu sou dessas, dos 20, 25 vezes, sabia? Por isso que eu emagrei assim, né? Agora, uma coisa importante que nós falamos no começo, e eu quero repetir, se você estiver sozinho, você pode morrer. Porque não existe o auto-socorro. Por isso que nós te damos todas essas orientações para você prestar atenção. E é por isso também que você não pode deixar a criança e o idoso, ou a pessoa que tem algum problema, que está com alguma deficiência, sozinha enquanto ela se alimenta. Porque a pessoa sozinha não tem como você se socorrer. Exato. Não dá para você fazer essa manobra em você mesma. Exato. Esse é o problema. Então, por isso que tantas pessoas têm morrido. Exato. Né, Paty? E é isso, é concentração na hora de comer. Então,
Não adianta nada a mãe estar sentada na hora da refeição com o filho e tá mexendo no celular e tá fazendo outras coisas e não vê o que o filho coloca prestar na boca, atenção, né, gente? Prestar atenção. E outra coisa também, nós estamos falando de comida, mas a Paty falou no início, eu também quero reforçar, os casos, eles se aumentam muito, principalmente em época de férias, de feriado, porque as crianças estão brincando e brinquedo é impressionante, como é uma grande causa também dos engasgos, né, Paty? Exato. Criança, assim, brinquedo é mais grave, né, do que a comida, porque a comida é escorregadia, então ela ainda vai... O brinquedo fica impactado, entala. Então, assim, criança que começou a engatinhar, sabe? Aquela criança... Gente, tira brinquedo. Não é para dar brinquedo pequenininho, sabe? Pecinha de Lego, essas coisas. Tem que tirar da frente de criança pequena. Sabe o que eu quero te perguntar antes da gente encerrar? Que eu me lembrei, porque eu nunca mais ouvi falar isso. A Elan, que tem neto, talvez tenha ouvido. Mas, na minha época, a gente colocava aqueles negócios da caneta Bic no nariz. Você lembra disso? Você já deve ter ouvido falar disso. Já ouvi falar. Agora não, que as crianças não brincam mais escrevendo, que é tudo celular. Mas essas coisas no nariz não causam engasgo? É outro tipo de coisa? É outro tipo, não é um engasgo entala, assim, porque eu já vi entala, criança que vai entalando lá dentro. Parece que tem uma ligação lá. Sim, e tem que tirar dentro do hospital. Enfia feijão, enfia brinquedo. Que também pode sufocar e fazer mal. Ainda no ouvido. Ixi, as crianças veem tudo que é buraco, elas vão enfiando. Então você tem que prestar atenção, porque não adianta. Só consegue resolver isso prestando atenção no dia a dia, né? Exatamente, ficar de olho nos Paty, adorei nossa conversa. Estava com tanta saudade de você. Volta logo, obrigada. viu? Pode deixar. DRA Paty Terrível, tá aí na tela para você o Instagram da Paty, para você acompanhá-la. E você também pode marcar a consulta para o teu filho lá na bio. No link tem todas as informações, tá? Para você já ter essa oportunidade de conversar melhor com a Paty sobre isso e sobre muitos outros assuntos. Obrigada, viu, minha amiga? Uma alegria ter você com a gente. Tchau.